Então, antes de a gente também começar a entrar mais a profundo da cosmetologia, a gente precisa entender um pouco da história da cosmetologia. Então, os produtos cosméticos antigamente, eles eram muito diferentes do que a gente vê hoje. Os produtos cosméticos, o uso de cosmético, ele vem desde o tempo da pré-história, desde o tempo dos homens da caverna, que os homens da caverna se tatuavam, se pintavam. Um exemplo deles, eles mudavam com a pintura do seu corpo para guerrear, para botar medo nos outros povos com quem eles iam guerrear. Então, o que eles faziam? Eles pintavam o seu corpo no momento que ia guerrear para poder amedrontar os outros povos que estariam guerreando contra eles. Também o uso de produtos cosméticos na religião, ele também foi utilizado em cerimônias religiosas, como por exemplo o incenso, que vem, como a gente está vendo, que vem do latim, quer dizer através da fumaça. O incenso, ele era muito utilizado para quê? Para fazer limpeza espiritual. Acreditava-se que o incenso ele poderia fazer aquela limpeza espiritual na pessoa, fazer-se, não é bem a faxina, mas trazer-se a melhor parte da pessoa, a alma da pessoa, que ela pudesse ficar limpa e purificada através do incenso. Tá? Bom, também um dos grandes a utilizarem os produtos cosméticos naquela época foram os egípcios. Alguns minerais eles eram usados pelos egípcios para fazer pintura, para fazer sombra no olho. Então, as mulheres egípcias, o que elas faziam? Pegavam muitos metais pesados e passavam no olho. Para quê? Para fazer sombra no olho. Assim também, elas usavam extratos vegetais, como a rena. Quem se lembra, se eu falar aqui para vocês, um sinal de beleza naquele tempo era Cleópatra. Cleópatra foi um dos grandes sinais de beleza naquele tempo. Ela chegou até enganar dois, agora não é soldados, era dois generais da época que ela chegou até a me namorar. Se eu não me engano era Marco Antônio, outro era Marcos Polo, eu não lembro o nome deles agora. Devido à sua beleza, Cleópatra ela atraía os homens para ela. Mas o que Cleópatra fazia para se manter tão bela? Ela acreditava-se que quando ela se tomava banho com leite de cabra, a sua pele se mantinha mais macia, mais rejuvenescida. Então Cleópatra ela tomava banho de leite de cabra para se manter bela. Quem aqui de vocês já tomou banho de leite de cabra? Ninguém. Eu nunca tomei banho de leite de cabra, por isso que minha pele é essa ressecada, seca. Tenho 37 anos, parecendo que estou com um corpo com aparência de 52. Mas Cleópatra, que era uma das grandes belezas daquela época, ela sim tomava banho de leite de cabra todo dia. E incorporava o quê? Sua pele macia e atraía, devido à sua beleza, muitos homens para ela. Foi encontrado também nos sarcófagos de faraós, tinham cremes que eram utilizados, incensos, potes de azeite, usado na decoração do sarcófago daqueles faraós que morriam naquela época. Então, só para ter um resumo total, o produto cosmético ele não é de agora, ele vem desde o tempo da pré-história, tá? Um dos grandes fundadores, assim, um dos grandes utilizadores que começaram a usar produtos cosméticos sem saber foram os egípcios, que eles, como Cleópatra, tomavam banho em leite de cabra para suavizar a pele. E os faraós eram enterrados com cremes, com incensos, potes de azeite,
usado para o tratamento usado na decoração do tratamento dos seus sarcófagos. Aparentemente, como eu falei, foram os primeiros usuários de cosmético, de produtos de tocador, produtos de penteadeira, produtos de toalete em larga escala. Alguns minérios, como eu falei, foram usados como sombras e óleos, como usavam os vegetais, como rena, a famosa Cleópatra. Acho que eu copiei essa parte 2 vezes, tá? Então vocês desconsideram essa parte. Era necessário para se manter belo no sarcófago. Foram encontrados cremes também, copiei essa parte 2 vezes, vocês deletam essa parte. Durante a dominação grega na Europa de 400 a.C., os cosméticos tornaram-se mais do que uma ciência. Estavam menos conectados aos religiosos do que aos cientistas, que davam conselhos sobre dietas, exercício físico e higiene, assim como sobre os cosméticos. Tá? Essas duas partes vocês desconsideram porque eu já tinha falado, tá? Das duas primeiras fileiras. Na era romana, por volta de 180 DC depois de Cristo, surgiu um médico grego chamado Cláudio Galeno. Então, hoje em dia, vocês vão ver assim, fórmula galênica. Fórmula galênica. Tem até uma farmácia de manipulação, não sei se ainda existe, chamado Galênica. Essa Galênica, ela veio devido ao nome Galeno, que foi o pai da cosmetologia. Foi o que começou a introduzir realmente o produto, a fórmula cosmética. Tá? Sua própria pesquisa científica na manipulação de produtos, iniciando-se assim a era galênica dos produtos químicos e farmacêuticos. Então, o galênico ele foi quem introduziu os produtos químicos farmacêuticos. Ele desenvolveu grandes produtos. Um deles, que até hoje não sei se vocês já utilizaram, é o famoso cold cream, que era feito com o que na época de Galeno? Cera de abelha e bórax. Esse cold cream é um creme muito oleoso que ele hidrata muito bem a pele. Então, para vocês verem, daquela época, 180 anos depois de Cristo, esse cold cream ele ainda é utilizado. Claro, ele foi melhorado ao pouco do tempo, mas ele ainda existe. Se caso tiver a oportunidade, a gente tiver as matérias-primas, a gente pode fazer esse cold cream também em laboratório, tá? Mas vocês vão ver que ainda, desde aquela época, ainda existe esse creme, o cold cream, que foi introduzido por Cláudio Galeno, tá ok? Com o Renascimento e com os descobrimentos da América no século XV, percebemos o retorno à busca do embelezamento. Todos os costumes e hábitos de vida da época são retratados pelos pintores, como, por exemplo, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que retratava a mulher sem sobrancelha, face ampla e alva, de tez suave e delicada. Então, na pintura de Leonardo da Vinci, a gente já começa a ver a mudança das pessoas na utilização no caso da vaidade da pele. Que se vocês virem o quadro Mona Lisa, que na época, até hoje tem a exposição que a gente considera um dos melhores quadros do mundo, ele retrata a mulher daquela época, a fisionomia, um rosto bonito. Então, ele colocou naquela pintura a mulher retratada naquela época, que começou a se mostrar, que começou a procurar mais a sua beleza. Tá? Então, durante a Idade Moderna, no século 17 e 18, notaram-se crescente evolução dos produtos cosméticos e também a utilização de perucas cacheadas. Nesse período, ainda persistia o costume de não tomar banho regulamentar, o que proporcionou o crescimento da produção de perfume.
Então, entre o século XVII e o século XVIII, que foi o tempo das perucas cacheadas, quem já assistiu aqueles filmes antigos de reis e imperadores da época que usavam aquelas perucas cacheadas, nesse período foi que aumentou a produção de produtos cosméticos, principalmente perfume, porque as pessoas daquela época não tinham como frequência tomar banho diariamente. Então, o que eles faziam para maquiar aquele cheiro horrível que deve ter ficado? Eles usavam perfumes, perfumes em grande escala, em grande quantidade. Mas eram os pobres que usavam? Não, eram mais as pessoas que tinham um poder aquisitivo bom. Então ela mascarava a falta do banho com grandes perfumes. Então, nessa época, os produtos cosméticos começaram a ter um grande aumento. Tá? Que nem fala aqui, a grande importância para a economia francesa desde o reino de Luís XIV. Contudo, o grande salto dos perfumes se deu quando Giovanni Maria Farina, em 1725, estabeleceu-se em Colônia, na Alemanha. Lá ela desenvolveu a famosa água de Colônia. Quem de vocês nunca utilizou uma água de Colônia no rosto para poder fazer alguma limpeza de pele? Então, para vocês verem que tem produtos cosméticos que se manteve desde aquela época. Então, Giovanna Maria Farina, em 1725, ela estabeleceu uma colônia na Alemanha que foi a famosa água de Colônia, que inclusive até hoje a gente tem ela. É claro, foi mudado algumas coisas na formulação, mas a gente tem. E água de Colônia vocês vão aprender também a fazer no laboratório, em aula presencial, tá? Então, para vocês entenderem que no século, entre o século 17 e 18, ele teve um aumento devido também às pessoas, principalmente dos perfumes. Teve aquele aumento, aquele pico grande, tá? Porque as pessoas não se tomavam banho e começavam a mascarar aquele odor fedorento, né, no caso, conforme ia passando, com perfume. Então isso teve um pico alto na produção de produtos cosméticos, no caso de perfume. E Maria Farina foi quem introduziu a água de Colônia, que, como eu falei, vocês vão estar aprendendo a fazer também.